Olá, sou o pastor Murilo. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de esperança e de amor para o teu coração da parte do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a raiz do problema. No nosso bate-papo falaremos mais uma vez sobre o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado é a raiz do problema espiritual da humanidade. Seus frutos produzem sofrimento eterno. E Jesus constantemente empregava exemplos extraídos da natureza para ministrar a palavra da verdade. E através das parábolas, os que escutavam o nosso mestre entendiam seus ensinamentos e nós podemos tentar fazer a mesma coisa. Se fizermos uma analogia comparando o crescimento de uma árvore e a evolução do nosso crescimento espiritual, poderemos compreender que a maioria das pessoas que se aproximam do nosso mestre estão focadas no resultado final do seu projeto espiritual, mas deixam de lado o fundamento, o alicerce que haverá de sustentá-lo. De maneira que podemos começar nosso bate-papo afirmando que Jesus é o firme fundamento da nossa fé. Porque está escrito em 1 Coríntios 3:11, ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Precisamos ter fé em Jesus e você deve conferir em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você já conhecia essa passagem, mas eu quero sempre lembrá-lo para que você esteja em dia com a verdade. E você precisa fazer, na verdade, um diagnóstico, um exame minucioso na sua vida para entender os reais valores dos princípios pelos quais você desenvolverá a sua caminhada, inclusive os problemas que você vai enfrentar. Você necessita enxergar com clareza a raiz do problema, comparando o crescimento espiritual com o desenvolvimento da semente que foi plantada no seu coração. E hoje, você já sabe perfeitamente que a semente que foi e está sendo plantada no seu coração é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nesse nosso bate-papo, você tem que saber que não podemos aceitar um Evangelho só de palavras de homens, mas sim no poder de Deus, vivendo seus mandamentos e cheios do Espírito Santo. Só assim você terá consciência de que a maior parte dos problemas com os quais terá que se defrontar está relacionada à parte interna, ou seja, à sua mente. No geral, a palavra mente é empregada para caracterizar o núcleo da mente, os sentimentos e o intelecto. Não pare de nutrir, de colocar nutrientes, de alimentar sua árvore espiritual. E saiba que na raiz, na parte interna da sua alma, está a maior parte dos problemas e soluções. Antes de nos convertermos, andávamos por vários caminhos e nos apoiávamos em várias coisas erradas. Mas quando a luz de Deus alumiou, vimos que não somos tão ruins assim. Somos muito piores, somos inaceitáveis. Por isso precisamos morrer e nascer de novo, abandonando o que para trás ficou, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, como você pode ver em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Destaco que não podemos viver de aparências. Tem que haver sinceridade brotando no nosso interior, porque Deus não está preocupado com a sua aparência. O Senhor não enxerga como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Confira em 1 Samuel 16 e versículo 7. O homem que Deus designou para suceder Saul surpreendeu o profeta Samuel, o povo e até sua própria família, uma vez que não tinha aparência de um grande guerreiro, nem de um grande rei. Deus avalia de maneira muito mais profunda. Nosso mestre avaliou o coração do seu eleito. Não enxergou sua aparência exterior, mas viu o homem segundo o seu coração. Viu Deus que seu escolhido faria a sua vontade. Confira em Atos capítulo 13, versículo 22. Davi foi escolhido e separado para ser o maior e o mais íntimo de Deus, como jamais houve outro rei, até Jesus, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, profeta e rei. Confira em Hebreus capítulo 5, versículo 10. Entretanto, Davi foi um homem imperfeito como eu e você, e tal como nós, cometeu muitos erros, mas sempre teve uma profunda intimidade com Deus, uma vida de obediência exemplar.
Mas como ser humano vulnerável ao pecado, acabou cedendo à tentação e pecando gravemente contra o Senhor. E isso levou a uma grande angústia, uma profunda aflição. Contudo, ele não desistiu e se humilhou profundamente, dizendo ao Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Confira em Salmo 51 e versículo 1. Esse Salmo 51 é um grande exemplo de postura, ou seja, um grande exemplo de atitude diante do erro. Deve haver em nós um quebrantamento sincero e humilde diante do Senhor, com o objetivo de que Ele nos perdoe dos nossos pecados. Davi nos deixou esse Salmo 51, um dos mais profundos e impactantes hinos, porque revela o coração reverente e submisso de Davi, admitindo diante de Deus seu pecado, sua culpa e pedindo perdão diante do justo Deus, como você pode ver nos versículos 1 e 2 e 3 a 6 do Salmo 51. Davi, sinceramente arrependido, correu para os braços de Deus. E o desejo mais urgente, apresentado por Davi nesse salmo, deve ser o nosso desejo em tempo integral, a restauração da comunhão com Deus e a tão grande salvação que nos é ofertada graciosamente. O pecado poderia afastá-lo, e a mim e a você também, para sempre, mas Davi rogou para voltar a usufruir a intimidade de Deus e essa tão grande salvação. Então implorou sua purificação. Davi sabia que o perdão precisa ser acompanhado dos frutos do arrependimento e por isso ele rogou: cria em mim, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim a minha raiz, um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Salmo 51, versículo 10 e 11. O Senhor deseja que a verdade esteja no nosso íntimo, na nossa raiz, no âmago da nossa alma. Em outras palavras, isso significa que é necessário parar de mentir para você mesmo. Há aqueles que enganam a si mesmo e estão vivendo uma vida de mentiras que os conduzirá, sabe para onde? Para o inferno. E quando Deus falar ao seu coração, seja uma pessoa honesta, confesse aquilo que está incomodando a sua mente, seu interior. A sabedoria de Deus tomará conta da tua alma. E todo tipo de perturbação, dúvida, medo e ansiedade deixará de existir à medida que a sua intimidade com o Pai aumenta. Prepare o terreno do seu coração com sinceridade e honestidade diante de Deus e permita que a semente da verdade seja plantada em você. E a própria palavra do Senhor vai encher a sua vida de fé, amor e esperança. Repare que não somente para o seu próprio benefício, mas e nem exclusivamente, aliás, visando sua salvação. Davi ansiava voltar a andar com Deus, porque desejava servir ao Senhor e servir ao seu povo, aos seus irmãos. E ele sabia, porque viveu sob a lei do Antigo Testamento, que o pecador deveria oferecer sacrifícios a Deus pelos pecados. Mas Davi teve entendimento e compreendeu a mensagem espiritual mais profunda por trás dos sacrifícios, e Davi rogou o que você e eu devemos rogar todos os dias das nossas vidas com o mesmo propósito. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. E quanto aos irmãos, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão, como você pode conferir no Salmo 51, versículo 13 e 15 a 17. A verdade que encontramos nesse Salmo 51 é que mesmo aqueles que procuram agradar a Deus são passíveis de tropeços. Deus está disposto a considerar o perdão de todos que estão sinceramente arrependidos. O ideário do homem deve ser a comunhão com Deus por Jesus Cristo, mas não devemos procurar essa comunhão somente para benefício próprio. O trabalho mais edificante é o de honrar e glorificar a Deus, ao Filho e ao Espírito Santo, proclamando a toda criatura de todas as nações o evangelho da salvação. Deus deseja a verdade brotando na nossa raiz, brotando no mais profundo do nosso ser. Só isso é agradável ao nosso Deus e de acordo com a sua própria natureza. Como já mencionei, repito,
Deus deseja a verdade brotando da nossa raiz, brotando do mais profundo do nosso ser. Só isso é agradável ao nosso Deus e de acordo com a sua própria natureza. Recorde que a palavra raiz está aqui empregada indicando o âmago, a parte central da mente, os sentimentos e o intelecto. E compare com as anotações de Jó, capítulo 38, versículo 36, onde estão escritas: Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Observe que esse texto se refere à alma, e a ideia é de que Deus só se satisfaz e se regozija com nada menos que a pureza da alma. E a conexão que nós podemos fazer é a de que Davi, naquele momento em que foi confrontado com seu pecado, se conscientizou da sua profunda fraqueza e da sua condição moralmente degradada, corrompida. Em sua própria mente, Davi contrastava essa circunstância com a natureza de Deus e com o que Deus deveria exigir para estar satisfeito. Então Davi sentiu que Deus não podia aprovar e amar um coração como o dele se encontrava, tão vil, tão poluído, tão corrupto. E Davi sentiu que era necessário ter um coração puro para encontrar o favor de um Deus tão puro e tão santo. Mas como isso foi obtido? Sua mente imediatamente, ou seja, a mente de Davi, imediatamente se voltou para a realidade de que sua busca só poderia proceder de Deus. E, portanto, o salmo agora passa de confissão para a oração. Davi, então, implora sinceramente no Salmo 51, de 7 a 10, a Deus, dizendo o seguinte, que só assim Deus purificaria sua alma. E purifica a parte oculta, a parte secreta, o coração, as profundezas da alma. A limpeza deveria começar naquilo que até então estava escondido aos olhos do homem, na própria alma de Davi. A sabedoria celestial, a sabedoria salvadora deveria estar ali. A limpeza necessária não era uma mera purificação externa, era a purificação da própria alma do salmista. E Davi reconheceu: a tua vontade é ver a verdade no coração do homem. Por favor, disse ele, ajuda-me a conseguir tua sabedoria no meu coração. Ensina-me, em particular, o versículo 7 a 10 de Salmo 51. Davi, um homem segundo o coração de Deus, nos deixou a mais exemplar lição nesse Salmo 51, versículo 6, confirmada na observação trazida nesse nosso bate-papo antes um pouquinho. Davi estava longe de procurar inventar um pedido de desculpas para o seu pecado, quando ele o elevou ao período da sua concepção e pretendia, por isso, reconhecer que desde sua infância ele era um herdeiro da morte eterna, como eu e você éramos até conhecermos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Davi vai além e afirma que para encontrar a aprovação de Deus, não basta que nossas vidas sejam conformadas com religiosidade e a letra da lei, a menos que nossos corações estejam limpos e purificados de todas as iniquidades. E ele nos diz que Deus deseja a verdade nas partes íntimas. E Davi reconhece que não era um mero conhecimento superficial da verdade divina que ele havia desfrutado, mas que ele havia sido trazido, a verdade havia sido trazida de perto ao seu coração. E isso tornou sua ofensa mais ainda imperdoável. Embora privilegiado com um conhecimento salvador da verdade, Davi mergulhou no cometimento de pecados brutais e por vários atos pecaminosos, que quase arruinaram a sua alma. Assim, e para terminar o nosso argumento para o debate, coloco diante de nós o exercício do salmista Davi naquele momento. Primeiro, vimos que ele é levado a confessar a grandeza da sua ofensa. E isso o leva a uma completa depravação da sua própria natureza. Para aprofundar suas convicções, ele então direciona seus pensamentos para o estrito julgamento de Deus, aquele que não olha para a aparência externa, mas para o coração. Finalmente, ele destaca a peculiaridade do seu caso, como alguém que, por ser um homem segundo o coração de Deus, não desfrutou de nenhuma medida comum dos dons do Espírito Santo e mereceu, por esse motivo, a punição mais eficaz, mais severa. O exercício de Davi é tal que todos devemos nos esforçar para imitar. Estamos conscientes de ter cometido algum pecado, seja esse então o meio de recordar os outros,
para a nossa lembrança, até que sejamos levados a nos prostrar diante de Deus em profunda humilhação e arrependimento. E se for em nosso privilégio de até então usufruir dos ensinamentos do Espírito Santo de Deus, devemos sentir que nossa culpa é adicionalmente pesada, tendo pecado, nesse caso, contra a verdade e pisoteado as preciosas dádivas com as quais nós fomos galardoados. Então não deixe de buscar os nutrientes para a sua árvore e pense que na raiz, na parte interna, na alma, está a maior parte dos problemas e soluções. Não siga o exemplo de Adão e Eva que pecaram e, ao ouvirem os passos do Senhor que passeava no jardim à brisa do dia, se esconderam da presença do Senhor Jesus. Veja isso em Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 10. Irmão, irmã, sigam o exemplo de Davi, que correu para os braços do Senhor Deus. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Mas não esqueça, inscreva-se no meu canal YouTube. Graça e paz. Que Deus te abençoe. Amém.